Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Lucas 13, 24 a 27. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Os fundamentos bíblicos sobre os quais a doutrina é construída. Não preciso dizer que a Bíblia é o único teste pelo qual a verdade de toda a doutrina pode ser provada. As palavras do 6º artigo da Igreja da Inglaterra merecem ser escritas em letras de ouro. Tudo que não é lido na Sagrada Escritura nem pode ser provado por ela e não deve ser erigido de qualquer. Essa regra estou contente em cumprir. Não peço a ninguém que acredite na perseverança final dos santos, a menos que a doutrina possa ser provada pela palavra de Deus. Um versículo simples das Escrituras, a meu ver, supera as conclusões mais lógicas que a razão humana pode alcançar. Leitor, ao apresentar os textos das Escrituras sobre os quais este tratado se baseia, eu propositadamente me abstenho de citar o Antigo Testamento. Faço isso para que ninguém diga que as promessas do Antigo Testamento pertencem exclusivamente ao povo judeu como nação e não estão disponíveis em uma questão que afeta os crentes individualmente. Por mais que eu não admite a solidez de tal argumento, não darei a ninguém a chance de usá-lo. Encontro provas em abundância no Novo Testamento e a elas me limitarei. Escreverei os textos que me parecem provar a perseverança final, sem notas nem comentários. Eu apenas pedirei que você observe, enquanto você os lê, quão profundo e amplo é o fundamento sobre o qual a doutrina repousa. Observe que não é por nenhuma força ou bondade própria que os santos continuarão até o fim e nunca cairão. Eles são em si mesmos fracos e frágeis, e passíveis de cair como os outros. Sua segurança é baseada na promessa de Deus, que nunca foi quebrada, na eleição de Deus, que não pode ser em vão, no poder do grande mediador Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso, na obra interior do Espírito Santo, que não pode ser derrubada. Peço-lhe que leia com atenção os seguintes textos e veja se não é assim. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 10, 28, 29. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35 a 39. Eles saíram de nosso meio, entretanto,
não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João 2,19. Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6,51. Porque eu vivo, vós também vivereis. João 14,19. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11,26. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10,14. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2,17. O pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Lucas 12,7. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Mateus 12,20. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,8. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 1,5. Guardados em Jesus Cristo. Judas 1,1. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. 2 Timóteo 4,18. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. O Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Hebreus 6, 17 e 18. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas 12, 32. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. João 6,39. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8,30. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,9. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Romanos 9:23. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível,
os próprios eleitos. Mateus 24, 24. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Judas 1, 24. Estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 32. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. João 17, 11. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. João 17, 15. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,10. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 17. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. João 2,27. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4,30. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Efésios 1, 13 e 14. Fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. 1 Pedro 1, 23. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Leitor, eu coloco diante de você esses 44 textos das Escrituras e peço sua séria atenção a eles. Repito que não farei nenhum comentário sobre eles. Prefiro deixá-los para o honesto senso comum de todos os que leem a Bíblia. Alguns desses textos, sem dúvida, trazem a doutrina da perseverança final mais claramente do que outros. Sobre a interpretação de alguns deles, os julgamentos dos homens podem diferir amplamente, mas não são poucos os 44 que me parecem tão claros que, se eu inventasse palavras para conformar meus pontos de vista, desesperaria de inventar alguma que transmitisse meu significado de forma tão inequívoca. Estou longe de dizer que esses textos são todas as evidências bíblicas que podem ser apresentadas. Estou convencido de que a doutrina mantida neste tratado pode ser confirmada por outros argumentos de grande força e poder. Eu poderia apontar para os atributos do caráter de Deus revelados na Bíblia e mostrar como sua sabedoria, imutabilidade, poder, amor e glória estão todos envolvidos na perseverança dos santos. Se os eleitos podem finalmente perecer, o que acontece com o conselho de Deus sobre eles na eternidade e seus feitos por eles no tempo? Eu poderia apontar para todos os ofícios que o Senhor Jesus ocupa e mostrar que descrédito é lançado em seu desempenho, se alguém de seu povo pudesse finalmente ser perdido. Que tipo de cabeça ele seria se algum dos membros de seu corpo pudesse ser arrancado? Que tipo de pastor ele seria se uma única ovelha de seu rebanho
fosse deixada para trás no deserto? Que tipo de médico ele seria se algum paciente sob suas mãos fosse incurável? Que tipo de sumo sacerdote ele seria se algum nome uma vez escrito em seu coração fosse achado em falta quando ele junta suas joias? Que tipo de marido ele seria se ele e qualquer alma uma vez unida a ele pela fé fossem separados? Finalmente, devo apontar para o grande fato de que não há um único exemplo em todas as Escrituras de qualquer um dos eleitos de Deus naufragar e ir para o inferno. Vemos essa realidade para os falsos profetas e hipócritas. Vemos essa realidade para os ramos infrutíferos, solo pedregoso, ouvintes de solo espinhoso, virgens sem óleo em seus vasos e servos que enterraram seus talentos. Lemos sobre Balaão, a mulher de Ló, Judas Iscariotes, Ananias, Safira e Demas. Vemos seus personagens vazios. Somos informados de seu fim. Eles não têm raiz. Eles estão podres em seus corações. Eles aguentam por um tempo, mas vão finalmente para o seu próprio lugar. Mas não há um único exemplo em toda a Bíblia de alguém que tenha mostrado evidências inquestionáveis da graça e que posteriormente tenha se desviado. Homens como Abraão, Moisés, Davi, Pedro e Paulo sempre seguiram seu caminho. Eles podem escorregar, eles podem cair por uma temporada, mas eles nunca se afastam inteiramente de Deus. Eles nunca perecem. Certamente, se os santos de Deus podem ser lançados fora, é um fato curioso e impressionante que a Bíblia não nos tenha dado um único exemplo claro disso. Mas o tempo e o espaço me faltariam se eu entrasse no campo que acabei de apontar. Acho melhor me basear no texto que já dei. A mente para a qual esses textos não carregam nenhuma convicção, provavelmente não será influenciada por outros argumentos. Para mim, eles parecem, quando tomados em conjunto, conter uma massa tão imensa de evidências que não ouso, como um homem cristão, negar que sejam verdadeiras. Eu sinto que se eu pudesse explicar textos tão claros como alguns dos que citei, eu poderia explicar quase todas as principais verdades do cristianismo. Leitor, estou bem ciente de que existem alguns textos e passagens das Escrituras que parecem, à primeira vista, ensinar uma doutrina contrária à que defendo neste tratado. Eu sei que muitos atribuem grande peso a esses textos e os consideram como prova de que os santos de Deus podem perecer e cair. Também posso dizer que examinei esses textos com atenção, mas não encontrei neles motivos para alterar a minha opinião sobre o tema da perseverança. Seu número é pequeno, seu significado é inquestionavelmente mais aberto à disputa do que o de muitos dos 44 que citei. Todos eles admitem ser interpretados sem que haja contradição à doutrina da perseverança. Considero uma regra infalível na exposição das Escrituras que quando dois textos parecem se contradizer, o menos claro deve dar lugar ao mais claro e o fraco deve dar lugar ao forte. A doutrina que reconcilia a maioria dos textos das Escrituras provavelmente está certa. A doutrina que faz a maioria dos textos brigar uns com os outros provavelmente está errada. Peço-lhe, se não estiver convencido por tudo o que disse até agora, que coloque os textos que citei a favor da doutrina e os textos comumente citados contra ela em duas listas separadas. Passe-os um contra o outro. Julgue-os com julgamento justo e honesto. Qual lista contém o maior número de afirmações positivas e inconfundíveis? Qual lista contém o maior número de sentenças que não podem ser explicadas? Qual lista é a mais forte? Qual lista é a mais fraca? Qual lista é a mais flexível? Qual lista é a mais inflexível? Se fosse possível, em um mundo como este,
ter essa questão tão julgada com justiça por um júri inteligente e sem preconceitos, não tenho a menor dúvida de qual seria o veredito. É minha firme convicção que a perseverança final dos santos é tão profundamente fundamentada nas Escrituras que, enquanto a Bíblia for o juiz, ela não poderá ser derrubada. Audiolivro A Perseverança dos Santos, de J.C. Ryle. Razões pelas quais muitos rejeitam essa doutrina. É impossível negar que multidões de cristãos professos discordam inteiramente dos pontos de vista expressos nisso. Estou bem ciente de que muitos os consideram como aversão, como perigosos, entusiastas e fanáticos, e não perdem a oportunidade de advertir as pessoas contra eles. Também estou ciente de que entre aqueles que sustentam que os santos de Deus podem cair e perecer, encontraremos muitas pessoas santas, abnegadas e de mente espiritual, pessoas cujos pés eu me sentaria no céu, embora não possa aprovar todos os seus ensinamentos na terra. Sendo assim, torna-se uma questão de profundo interesse descobrir, se pudermos, as razões pelas quais a doutrina da perseverança é tão frequentemente recusada. Como é que a doutrina pela qual tanta escritura pode ser alegada deve ser fortemente oposta? Como é que uma doutrina que durante os primeiros 100 anos da Igreja Reformada da Inglaterra dificilmente era permitido questionar, deve agora ser rejeitada com tanta frequência? Que novas visões podem ter surgido nos últimos 2 séculos que tornam necessário dispensar este bom e velho servo de Cristo? Estou confiante de que tais indagações são de profunda importância nos dias atuais. Há muito mais nesta questão do que parece à primeira vista. Estou convencido de que não estou perdendo tempo tentando lançar um pouco de luz sobre todo o assunto. Desejo desobstruir o caminho admitindo que muitas pessoas boas recusam a doutrina da perseverança por nenhuma razão, exceto que ela é muito forte para eles. Há um grande número de cristãos sinceros que nunca parecem capazes de suportar nada forte. Sua constituição religiosa e sua digestão espiritual parecem ser tão fracas que eles devem sempre ser alimentados com leite e não com carne. Fale com eles fortemente sobre a graça e eles o colocam como um antinomiano. Fale fortemente sobre santidade e você será considerado legalista. Fale fortemente da eleição e você será considerado um hipercalvinista. Fale fortemente sobre responsabilidade e livre-arbítrio e você será considerado um arminiano. Em suma, eles não podem suportar nada forte de qualquer tipo ou em qualquer direção. Por isso é claro que eles não podem receber a doutrina da perseverança. Eu deixo essas pessoas em paz. Eu sinto muito por eles. Infelizmente, há muitos deles nas igrejas de Cristo nos dias de hoje. Só posso desejar-lhes melhor saúde e um crescimento mais rápido no conhecimento espiritual. As pessoas que tenho em mente nesta parte do meu tratado são de uma classe diferente, e é a elas que agora me dirijo. Acredito que uma razão pela qual muitos não creem na perseverança dos santos é sua ignorância geral de todo o sistema do cristianismo. Eles não têm uma ideia clara da natureza, lugar e proporção das várias doutrinas que compõem o Evangelho. Suas várias verdades não têm posição definida em suas mentes. Seu contorno geral não está mapeado em seus entendimentos. Eles têm uma vaga noção de que é correto pertencer à Igreja de Cristo e creem em todos os artigos da fé cristã. Eles têm uma ideia flutuante e nebulosa de que Cristo fez certas coisas por eles e que eles deveriam fazer certas coisas por ele, e que se eles fizerem isso, tudo ficará bem no final. Mas além disso, eles realmente não sabem nada. Das grandes declarações sistemáticas nas epístolas aos Romanos, Gálatas e Hebreus, eles são profundamente ignorantes. Quanto a um relato claro da justificação, seria o mesmo que pedir-lhes para escreverem em uma língua morta. É um assunto que eles nem tocaram com a ponta dos dedos. Essa é uma doença dolorosa e muito comum na Inglaterra. Infelizmente, é a doença de milhares que passam como excelentes clérigos. É absurdo esperar que tais pessoas creiam em tal doutrina,
Quando um homem não sabe o que é ser justificado, é claro que não pode entender o que é perseverar até o fim. Acredito que outra razão pela qual muitos não mantêm a perseverança é por uma aversão a qualquer sistema de religião que estabeleça distinções entre homem e homem. Não são poucos os que desaprovam inteiramente qualquer ensino cristão que divide a congregação em diferentes classes e fala de uma classe de pessoas como estando em um estado melhor e mais favorável diante de Deus do que outra. Tais pessoas clamam que todo ensinamento desse tipo não é caridoso, que devemos esperar o bem de todos e supor que todos irão para o céu. Eles acham totalmente errado dizer que um homem tem fé e outro não. Um é filho de Deus e outro filho do mundo. Um santo e outro pecador. Que direito temos de pensar alguma coisa sobre isto? Eles dizem, não podemos saber. Aqueles a quem chamamos de bons provavelmente não são melhores que os outros hipócritas, impostores e coisas do gênero. Aqueles de quem pensamos mal provavelmente estão no caminho para o céu tanto quanto o resto da humanidade e têm bons corações no fundo. Quanto a qualquer um que se sinta seguro do céu ou confiante em sua própria salvação, eles o consideram abominável. Nenhum homem pode ter certeza. Devemos esperar o bem de todos. Existem muitas pessoas desse tipo nos dias atuais. É claro que a doutrina da perseverança é perfeitamente intolerável para eles. Quando o homem se recusa a permitir que alguém seja eleito, ou tenha graça, ou goze de qualquer marca especial do favor de Deus, mais do que seus vizinhos, é lógico que ele negará que qualquer um possa ter a graça da perseverança. Acredito que outra razão comum pela qual muitos não creem na doutrina da perseverança é por causa de uma visão incorreta da natureza da fé salvadora. Eles consideram a fé como nada melhor do que um sentimento ou impressão. Assim que eles veem um homem impressionado com a pregação do Evangelho e manifestando algum prazer em ouvir sobre Cristo, eles o taxam imediatamente como um crente. Aos poucos, as impressões do homem desaparecem e seu interesse sobre Cristo e a salvação cessa. Onde está a fé que ele parecia ter? Já se foi. Como seus amigos, que o declaram crente, podem explicar isso. Eles só podem explicar isso dizendo que um homem pode cair da fé e que não existe perseverança. E, em suma, isso se torna um princípio estabelecido em sua religião. Este é um erro malicioso, infelizmente comum em muitos lugares. Tal erro pode ser atribuído à ignorância da verdadeira natureza das afeições religiosas. As pessoas esquecem que pode haver muitas emoções religiosas na mente humana com as quais a graça não tem nada a ver. Os ouvintes do terreno pedregoso receberam a palavra com alegria, mas não tinha raiz neles. A história de todos os avivamentos prova que muitas vezes pode haver uma grande quantidade de evidências aparentemente religiosas sem nenhuma verdadeira obra do Espírito. A fé salvadora é algo muito mais profundo e poderoso do que um pequeno sentimento repentino. É um ato não apenas dos sentimentos, mas de toda a consciência, vontade e entendimento do homem. É o resultado de um conhecimento claro e mostra-se em uma dependência deliberada, voluntária e humilde de Cristo. Tal fé é dom de Deus e nunca pode ser derrubada. Faça da fé uma mera questão de sentimento e é claro que é impossível manter a perseverança. Acredito que outra razão pela qual muitos não creem na doutrina da perseverança é semelhante à última mencionada. É uma visão incorreta da natureza da conversão. Não poucos estão prontos para declarar que qualquer mudança para melhor no caráter de um homem é uma conversão. Esquecem que pode haver muitas flores em uma árvore na primavera, mas nenhum fruto no outono, e que uma nova camada de tinta não renova uma porta velha. Alguns, se virem alguém chorando sob a influência de um sermão, o registrarão imediatamente como um caso de conversão. Outros, se um vizinho de repente deixa de beber ou de xingar e se torna um comungante, imediatamente se apressam em concluir que ele foi convertido. A consequência natural, em muitos casos, é a decepção. Seu suposto caso de conversão, muitas vezes,
resulta em nada mais do que um caso de reforma externa, na qual o coração nunca foi mudado. A vizinha convertida às vezes volta aos velhos hábitos, como a porca que foi lavada a charfudar na lama. Mas então, infelizmente, o orgulho do coração natural, que nunca gosta de se deixar enganar, induz as pessoas a formar uma conclusão errada sobre o caso. Em vez de nos dizer que o homem nunca se converteu, ele nos diz que ele se converteu, mas depois perdeu a graça e caiu. O verdadeiro remédio para isso é uma compreensão correta da conversão. Não é uma coisa tão barata, fácil e comum como muitos parecem imaginar. É uma obra poderosa no coração, que ninguém, a não ser aquele que fez o mundo, pode efetuar, e essa obra permanecerá e resistirá ao fogo. Mas uma vez que tem uma visão baixa e superficial da conversão, você achará impossível manter a doutrina da perseverança final. Acredito que outra razão mais comum pela qual muitos não mantêm a perseverança é uma visão incorreta do efeito do batismo. Eles estabelecem como um ponto cardeal em sua divindade que todos os que são batizados nascem de novo no batismo e recebem a graça do Espírito Santo, sem um único texto simples na Bíblia para sustentar suas opiniões, e em face do artigo 17, que muitos deles, como eclesiásticos, subscreveram. Eles ainda nos dizem que todos os batizados são necessariamente regenerados. É claro que tal visão do batismo é totalmente destrutiva para a doutrina da verdadeira graça e perseverança. É claro como a luz do dia que multidões de pessoas batizadas nunca mostraram uma centelha de graça durante toda a sua vida e nunca dão a menor evidência de terem nascido de Deus. Eles vivem de maneira descuidada e mundana, e descuidados e mundanos eles morrem, e por isso perecem miseravelmente. De acordo com a visão a que estou me referindo agora, todos eles caíram da graça. Todos eles já tiveram tal graça no passado. Todos eles foram feitos filhos de Deus. Mas todos eles perderam a graça. Todos eles se tornaram filhos do diabo. Não confiarei em mim mesmo para fazer uma única observação sobre tal doutrina. Deixo aqueles que podem reconciliá-la com a Bíblia. Acredito que outra razão pela qual muitos não creem na doutrina da perseverança é por causa de uma visão incorreta da natureza da igreja. Eles não fazem distinção entre a igreja visível, que contém o mal, e o bom, juntos, e a igreja invisível, que é composta de ninguém, exceto os eleitos de Deus e os verdadeiros crentes. Eles aplicam a um os privilégios, bênçãos e promessas que pertencem ao outro. Eles chamam a igreja visível com suas multidões de membros ímpios, infiéis batizados, de o corpo de Cristo. A esposa do Cordeiro, a Santa Igreja Católica, e assim por diante. Eles não conseguem ver que o Rocker apontou há muito tempo. Todos esses títulos gloriosos não pertencem propriamente a nenhuma igreja visível, mas à igreja espiritual, onde todos os eleitos de Deus fazem parte. A consequência de toda essa confusão é certa e clara. Nesse sistema feito pelo homem, eles são obrigados a permitir que milhares de membros do corpo de Cristo não tenham vida, graça e simpatia com sua cabeça e acabem sendo arruinados para sempre e se tornando membros perdidos de Cristo no inferno. É claro que nesse ritmo, eles não podem manter a doutrina da perseverança, uma vez que adote a noção antibíblica de que todos os membros da igreja visível são, em virtude de sua igreja, membros de Cristo, e a doutrina deste tratado deve ser deixada de lado. Que observação sábia é de Rocker. Por falta de observar diligentemente a diferença entre a igreja de Deus espiritual e verdadeira e a igreja de Deus visível, os descuidos que foram cometidos não são poucos nem leves. Leitor, recomendo as coisas que acabei de dizer à sua atenção sincera e em oração. Passei por tais considerações, correndo o risco de parecer cansativo por uma profunda convicção de sua grande importância.
Estou certo de que se algum tratado merece consideração, é este. Rogo-vos que observem quão importante é para os cristãos serem sãos na fé e estarem armados com um claro conhecimento bíblico de toda a verdade contida no Evangelho. Tem uma crescente tendência de considerar todas as questões doutrinárias como questões de opinião e de considerar todos os homens sinceros como corretos, quaisquer que sejam as doutrinas que mantenham. Eu os advirto que o resultado certo de ceder a essa tendência será uma teologia vaga, baixa, nebulosa, uma teologia que não contém esperança positiva, motivo e consolo positivo. Uma teologia que falhará exatamente quando for mais necessária no dia da aflição, na hora da doença e no leito da morte. Bem sei que é um ofício ingrato oferecer advertências como essas. Eu sei bem que aqueles que os dão devem esperar ser chamados de intolerantes e exclusivos, mas não posso rever os muitos erros que prevalecem sobre o tema da perseverança sem ver mais do que nunca a imensa necessidade de exortar a todos a ter cuidado com as doutrinas. Aprenda a saber o que você quer dizer quando diz acreditar nas doutrinas do cristianismo. Seja capaz de dar uma razão de sua esperança. Seja capaz de dizer o que você acha que é verdade e o que você acha que é falso na religião. E nunca esqueça que o único fundamento de solidez na fé é um conhecimento textual completo da palavra de Deus. Peço-lhe, em último lugar, que observe como um erro na religião leva a outro. Há uma estreita conexão entre as falsas doutrinas. É quase impossível ser presa somente de uma. Deixe um homem errar sobre a igreja e os sacramentos e não há como dizer até onde ele pode ir e até onde ele pode chegar. Um erro na fonte influencia todo o curso de sua religião. O erro sobre o batismo é uma ilustração impressionante do que quero dizer. Tal erro, insensivelmente, afeta seus pontos de vista de justificação, santificação, eleição e perseverança. Enche sua mente com um emaranhado de confusão quanto a todos os principais artigos da fé. Ele começa com uma teoria para a qual nenhum texto simples da Escritura pode ser alegado e, posteriormente, tal doutrina atropela passagens claras da Bíblia. Leitor, seja tão cuidadoso com um pouco de falsa doutrina, como você seria com um pouco de pecado. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Porque a doutrina é de grande importância prática. Quando falo da importância da doutrina da perseverança dos santos, não quero dizer nem por um momento que seja necessária para a salvação recebê-la. Eu concedo livremente que milhares e dezenas de milhares foram para o céu, que acreditaram por toda a vida que os santos podem perder a salvação. Mas tudo isso não prova que a doutrina mantida neste tratado seja indiferente. Aquele que não crê nisso e ainda assim é salvo, sem dúvida faz bem. Mas estou convencido de que aquele que crê nisso e é salvo faz muito melhor. Considero que é um dos principais privilégios dos filhos de Deus e considero que nenhum privilégio contido no Evangelho pode ser perdido de vista sem prejuízo para a alma. A perseverança é uma doutrina de grande importância, por causa do forte conforto que lança em toda a declaração do Evangelho. A grande característica do Evangelho é que são boas novas. É uma mensagem de paz para um mundo rebelde. É uma boa notícia de um país distante, tanto inesperada quanto imerecida. É uma boa notícia que é uma esperança para nós, perdidos, arruinados e falidos, como somos por natureza. Uma esperança de perdão, uma esperança de reconciliação com Deus e uma esperança de glória. São as boas novas de que o fundamento de nossa esperança é poderoso, profundo e amplo, que é construído sobre a morte expiatória e a graciosa mediação de um Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. São as boas novas de que esse Salvador é uma pessoa viva e real,
Jesus, o Filho de Deus, capaz de salvar perfeitamente todos os que vêm a Deus por meio dele, e não menos misericordioso, compassivo e pronto para salvar do que é capaz. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a
sombra, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra é colocada, os guardas se postam, a vigília corre. Mas a promessa do domingo, o coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí, com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória.